Olá pessoal, que Jesus nos envolva na sua paz e no seu amor. Hoje estamos iniciando uma série de vídeos a respeito da doutrina espírita. Falaremos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, dos seus capítulos e itens, ou seja, falaremos do Evangelho de Jesus. O nosso primeiro assunto é evolução. E quando pensamos em evolução, logo nos vêm algumas perguntas. Onde e como evoluímos? Nós evoluímos aqui no nosso planeta Terra, encarnados como estamos. E quando nós falamos em evolução, é importante termos consciência que o nosso planeta é uma escola e é também uma oficina. Na escola nós aprendemos e na oficina nós praticamos aquilo que aprendemos. Hoje nós vamos falar do planeta Terra apenas como escola. O planeta Terra como oficina ficará para um próximo vídeo. Então, quando nós pensamos no nosso planeta Terra como escola, nós temos que pensar também no tempo. Deus nos deu a oportunidade de aqui encarnarmos para evoluirmos, para crescermos moral, intelectual e, por conseguinte, espiritualmente. Isso nos trará a evolução que tanto buscamos. Quando nós pensamos no nosso planeta como uma escola, para entendermos melhor esse tema, é importante nós fazermos uma analogia com as escolas que nós temos aqui no nosso país. Aqui nós temos o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade. E se nós observarmos os alunos das salas de aula, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, normalmente, quantos alunos realmente estão interessados em aprender? Eu fiz essa pergunta há um tempo atrás numa palestra, e a resposta foi 1, 2 ou às vezes até 3 alunos. Se nós observarmos de um modo geral no nosso país, nas salas de aulas que existem, realmente a média está em torno disso. Poucos realmente são os alunos interessados no aprendizado. A maior parte deles vão à escola, uns porque nem sabem, na verdade, o que estão fazendo ali. Vão para a escola e ficam pensando que em casa estava melhor, era mais tranquilo, não tinha as obrigações, não tinha que aprender nada, poderia brincar à vontade. Outros vão para a escola apenas pelo social. Vão para a escola para conversar com os amigos, para ter assuntos, conversar sobre a casa, sobre aquilo que fizeram, sobre aquilo que assistiram, sobre diversos assuntos. E pouco interesse também tem em aprender. E alguns ainda vão para a escola para simplesmente atrapalhar a aula. Não permitem que o professor dê uma aula calma, tranquila, não permitem que os alunos realmente interessados possam aprender com tranquilidade, porque vivem perturbando o ambiente. E em muitas situações, esses alunos acabam sendo expulsos da escola. E se nós voltarmos agora aqui para a nossa vida, vamos pensar no planeta Terra como escola. Quantos de nós nos preparamos no mundo espiritual para que encarnarmos, aprendermos e aplicarmos aquilo que aprendemos? E aqui estamos realmente para aprender. Mas muitos de nós, da mesma forma que aqueles alunos que não sabem por que estão na escola, nós também não sabemos por que estamos encarnados aqui. Não temos a mínima intenção em melhorar, vivemos a vida como se tudo estivesse bom. Se temos um emprego, aquilo que ganhamos está bom, não temos interesse em melhorar. E da mesma forma que muitas vezes na escola, um professor de matemática passa alguns exercícios lá para os alunos fazerem, uns se esforçam, outros tentam, e
alguns que nem pegam o lápis ou a caneta para tentar resolver o exercício. E o professor, percebendo isso, vai até o aluno e explica que matemática só se aprende na prática, para que o aluno tente resolver o exercício. E em muitas dessas situações, a resposta dos alunos ou das alunas é a seguinte: professor, eu não quero aprender. Mas, puxa, tente pelo menos, não tem interesse em aprender. Isso é normal nas nossas escolas. Temos muitos relatos a respeito disso. E aqui também, encarnados como estamos, a vida às vezes nos coloca alguns problemas que, se nós tentarmos, realmente nós vamos conseguir resolver e com isso vamos transpor esses obstáculos. Mas qual a nossa resposta para a vida? Não quero aprender, quero continuar exatamente do jeito que eu sou. Não tenho interesse em melhorar. Essas pessoas acabam passando a vida sem evoluir nada. Nascem, crescem, morrem e continuam do mesmo jeito. Outras pessoas que estão aqui encarnadas, à maneira daqueles alunos que vão para a escola apenas pelo social, também estão aqui na Terra, mais pelo social do que qualquer outras coisas. Uns são até bem-sucedidos profissionalmente, mas não se interessam em nada pela vida espiritual, é apenas social. Quando estão em casa, assistem tudo que tem na televisão, de novela, esportes, e aquilo que realmente interessa para essas pessoas. Quando estão na roda social, comentários sobre o que aconteceu na novela, qual time ganhou, qual perdeu, o que aconteceu. E quando estão em casa também, às vezes não permitem nem que os filhos conversem por conta da novela, do esporte, do noticiário. Então são pessoas que deixam os filhos para que a televisão eduque ou para que as babás acabem educando. São pessoas que não procuram aprender nada que acrescente a sua vida espiritual. E por último ainda, existem também pessoas que estão na vida, no mundo, vivem, parece que para criar problemas para os outros. Da mesma forma que aqueles alunos atrapalham as aulas, eles no trânsito atrapalham todo mundo, não se importam com nada. E muitos deles, da mesma forma que os alunos são expulsos da escola, muitas vezes numa briga de trânsito, por serem intolerantes, impacientes, acabam perdendo a vida, voltando para o mundo espiritual muito antes do que o planejado. Tem um determinado número de anos de vida para viver aqui na Terra e acabam desencarnando antes pelas próprias atitudes. E pior ainda do que isso, são aqueles que enveredaram pelo caminho do roubo, do crime, aqueles que prejudicam efetivamente as pessoas dessa forma, aterrorizam, não permitem que as pessoas vivam em paz. E outros ainda que estão aqui encarnados e de uma forma muito sutil perturbam a tranquilidade dos outros. Aparentemente são boas pessoas, mas no fundo manipulam as coisas de uma forma que acabam realmente perturbando, roubando a paz daqueles com os quais têm contato. Então é importante nós termos consciência que aqui estamos realmente para evoluir, para crescer. Então, voltando à nossa escola daqui da Terra, do nosso país, nós vamos imaginar, vamos pensar que completa-se o ensino fundamental, completa-se o ensino médio. Para se adentrar a faculdade, existe um vestibular. E esse vestibular, se o aluno realmente quer ingressar numa boa faculdade, ele apresenta as suas dificuldades. Muitas faculdades, muitas universidades têm 50 alunos por vaga nesse vestibular. É uma concorrência muito grande, outras 40, outras 60, mas a concorrência é muito grande. Então, quem será que está melhor preparado
para ser aprovado nesse vestibular. Aqueles alunos que simplesmente foram à escola, que nós citamos há pouco, uns nem sabem por quê, outros pelo social, e outros para perturbar a aula, ou aqueles que realmente se esforçaram, aproveitaram bem o seu tempo, ouviram aquilo que o professor disse e ao chegar em casa fizeram todos os exercícios, as suas tarefas, pesquisaram sobre os assuntos, ou até quando o professor estava passando alguma coisa, eles já estavam pensando um pouco adiante. Quem será que terá melhores condições? Logicamente, que são aqueles que aproveitaram bem o seu tempo, aqueles que se esforçaram, que tiveram a aprovação merecida, e não aqueles que o professor ajudou, que passaram com notas próximas do mínimo necessário. E aqui no nosso planeta Terra, o planeta hoje está numa fase de transição. Segundo Emmanuel, essa transição começou na Primeira Guerra Mundial e estará concretizada depois da metade desse século que estamos vivendo. Então, após o ano 2050, não sabemos exatamente quando, esse planeta Terra em que vivemos hoje, um planeta de expiações e provas, já será um planeta regenerado, ou seja, um planeta de regeneração. Então, agora, também aqui na Terra, nós teremos essa espécie de vestibular. Então, se nós já encarnamos muitas vezes aqui no nosso planeta, tivemos novas oportunidades e estamos tendo hoje uma outra oportunidade, nós também passaremos por esse vestibular. E, na realidade, será que estamos preparados para habitarmos mundos melhores? Aí nós nos lembramos das palavras de Jesus no seu Evangelho: muitos chamados e poucos escolhidos. Então, quem será que está preparado para habitar um mundo de regeneração, um mundo melhor? Será que são essas pessoas que nem sabem por que estão encarnadas aqui? Aquelas que pensam apenas no social? Aqueles que roubam a tranquilidade, a paz e até os bens materiais do próximo? Ou aqueles que encarnaram aqui na Terra e se esforçam por se melhorarem, por aproveitarem bem o seu tempo, aqueles que se esforçam por aprender. E hoje nós podemos aproveitar bem o nosso tempo. Ao invés de ficarmos à televisão assistindo tanta novela, tanto esporte, vamos separar um tempo para lermos um bom livro, para aprendermos um outro idioma, para estudarmos alguma coisa de ciência também. Em mundos superiores é importante termos não só o conhecimento moral, mas também o conhecimento científico. Em mundos superiores, o conhecimento científico é muito maior do que aquilo que nós temos aqui hoje, que é daquilo que nós conhecemos aqui hoje. Então, se nós realmente nos esforçarmos, nós teremos condições de habitar planetas superiores e sermos, entre aspas, aprovados nesse vestibular. Mas se nós desperdiçamos o nosso tempo, esse dom precioso, esse tesouro que Deus nos deu, certamente seremos relegados a mundos inferiores. Seria mais ou menos como sairmos lá do terceiro ano do ensino médio e voltarmos para o primeiro do ensino fundamental. Imaginaram perder um tempo desse, voltar lá para o terceiro ano do ensino médio para o primeiro do ensino fundamental? É mais ou menos isso que acontece nessa transição do planeta. Todos aqueles espíritos que não tiverem condições de habitar um mundo de regeneração serão convidados a habitar mundos inferiores, como era a Terra há 6 ou 10 mil anos atrás. Isso ocorreu em nosso planeta quando Capela, uma estrela da constelação de Cocheiro, um de seus planetas estava na condição que está a Terra hoje. E muitos dos seus habitantes não acompanharam a evolução moral e intelectual daquele planeta. Então, foram convidados a encarnar nesse nosso planeta Terra. E daí, algumas coisas que hoje ainda nós não compreendemos, mas foram esses habitantes que construíram, como
as pirâmides do Egito, ou também no México, algumas pirâmides. Então são habitantes desse planeta que vieram, habitaram aqui e voltaram para a Capela, deixaram a sua contribuição, ajudaram a evolução do nosso planeta e voltaram. Outros aqui estão até hoje, são aqueles que, recalcitrantes ainda ao bem, continuam no mal, ainda continuam praticando o mal, continuam desperdiçando o seu tempo e podem novamente voltarem a planetas inferiores. Então pensemos nisso, em aproveitarmos o nosso tempo, em começarmos realmente a termos consciência de que esse tesouro que Deus nos deu, nós temos que aproveitar hoje. O tempo desperdiçado no dia de hoje, conseguiremos mais recuperar, mas amanhã poderemos fazer um dia melhor e mais proveitoso para nós. Então deixemos das coisas do mundo para que possamos evoluir, até participarmos de alguma religião, seja ela católica, seja protestante, evangélica, ou seja a doutrina espírita. Qualquer religião que tem como base o Evangelho de Jesus nos leva a Deus. O caminho realmente é Jesus. É importante que estejamos vinculados a uma religião, mas que ao participarmos da religião realmente aproveitemos o nosso tempo enquanto estamos lá e depois aproveitemos para aplicar a nossa própria vida. Quando nós às vezes conversamos com os religiosos, se é católico, diz que adorou aquilo que o padre falou na missa. Se é evangélico, normalmente eles dizem que adoraram aquilo que o pastor falou na pregação. Na doutrina espírita, também, o espírita diz que gostou muito do que o expositor falou durante a palestra. Mas, quando nós questionamos, mas qual foi o assunto? O que realmente te trouxe de bom? O assunto, eu já não lembro. Não lembro exatamente, mas na hora foi tão bom, me fez tão bem, eu me senti tão bem naquele momento, mas realmente qual foi a essência? Puxa, não lembro. Mas se perguntarmos a esses mesmos religiosos, o que você conversou antes e depois da reunião? Isso você guardou? Sim, eu conversei com determinada pessoa, ela falou que a outra aconteceu isso e aquilo na vida, que estava de um determinado jeito e agora está de outro, que teve determinados problemas, e lembra de todos os detalhes. Então, quando nós pensamos nisso, de que aproveitou ir até a igreja, ir até o centro espírita? Praticamente nada. Então, se nós participamos de uma religião, temos que aproveitar. Se nós estamos em casa, mesmo na internet, temos muito que aprender. Tem muita coisa boa. Televisão também tem algumas coisas boas. Filmes baseados em fatos reais, em que a pessoa luta por justiça, por um direito, nos trazem uma essência que ajuda a nossa vida. Então nós temos que escolher realmente como aplicar o nosso tempo. Se aplicarmos bem, teremos o retorno. E o retorno será essa aprovação, esse vestibular pelo qual passaremos, ou seja, habitaremos mundos superiores. Muita paz a todos e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.